Os grandes répteis foram as formas de vida mais bem adaptadas que jamais povoaram este mundo. Durante 140 milhões de anos, dominaram a Terra, encheram o céu e enxamearam os mares. Nessa época, os mamíferos, antepassados da espécie humana, não passavam de minúsculos animais semelhantes a musaraños, presas de sáurios, que eram maiores, mais rápidos e mais inteligentes. Mas há 65 milhões de anos, tudo isto se modificou. Um meteoro de 10 km de diâmetro chocou com a Terra, provocando alterações atmosféricas desastrosas. Num breve espaço de tempo, mais de 65% das espécies então existentes desapareceram. O tempo dos dinossauros chegara ao fim, e a evolução dos mamíferos, que fora impedida durante 100 milhões de anos, pôde iniciar-se. Mas o que teria passado no caso daquele meteoro não ter caído? E como seria o mundo nos nossos dias? Olá, meus queridos amigos, o meu nome é Reinaldo e este é o canal Relíquias do Rei. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos enveredar pela ficção científica, por universo alternativo. Nós vamos conhecer um mundo alternativo que foi construído desde a pré-história de uma forma diferente. Tudo isso nós vamos ver aqui neste livro, O Oeste do Éden, do Harry Harrison. Um livro fascinante, espetacular. Nós temos aqui mais de 500 folhas de uma obra que prende a gente do começo ao fim. É uma verdadeira saga, é a saga da humanidade numa situação diferente, numa situação onde os dinossauros não foram extintos, onde aquele famoso asteroide que destruiu os dinossauros, possibilitando o nascimento, o surgimento da humanidade, o desenvolvimento dos mamíferos e o surgimento da humanidade. Esse asteroide não caiu, o que fez com que homens e répteis se desenvolvessem ao mesmo tempo, tendo duas raças inteligentes que se opõem uma contra a outra. Então nós temos esse livro maravilhoso, essa edição aqui da Gradiva, salvo engano, é uma edição portuguesa, é linda, edição maravilhosa, capa dura, folhas amarelas, né? E aqui repleto de gravuras. Olha que página linda essa. Essa aqui tá no começo e no fim, e cada capítulo nós vemos uma gravura referente ao que vai acontecer no capítulo. É espetacular, uma edição linda, deu um prazer enorme de ler. Então vamos conhecer um pouco sobre esse universo, mas antes de qualquer coisa, dá o like, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, compartilha esse vídeo. Quem gosta de ficção científica vai adorar saber um pouco mais sobre essa história, e comentem, né? Comentem um pouquinho, comentem o que vocês acharam da história, se vocês gostaram, acharam interessante ou não, se vocês vão ler ou não. Estamos juntos, hein? Tá bom? Então, vamos dar continuidade, mas antes de qualquer coisa, roda a nossa vinheta! Bom, gente, esse vídeo eu acho que vai ser um pouquinho mais longo, porque a obra é incrível, não tem como fazer um resumo muito grande. Vocês sabem que eu gosto de fazer o resumo da obra, e talvez ele fique um pouco maior do que o normal, mas vai valer a pena. Se vocês forem até o final do vídeo, vocês vão gostar demais dessa história. Lógico que nós vamos aqui delimitar, né, a área de spoiler. Quem não quiser ver até o fim, dali pra frente pode dar aquela paradinha. Porém, se vocês não fazem questão, se vocês não ligam para spoiler, vão ler, independente de ver o spoiler ou não, sigam até o fim, porque vocês vão gostar. Eu vou tentar trazer a essência dessa história aqui, para que vocês se divirtam bastante, tá bom? Então nós temos aqui um mundo onde o asteroide que destruiu os dinossauros, ele não caiu na Terra. E com o passar do tempo, uma determinada raça dos répteis se desenvolve
e se torna inteligente. Nós estamos falando aqui dos Morgul, é assim que a humanidade denomina esta raça. Numa sociedade sedentária, com uma relação íntima com a natureza, e as construções, a civilização é construída em meio à natureza, e eles manipulam geneticamente a natureza, eles descobrem a genética e começam a manipular as coisas e os seres da forma que a qualidade de vida deles melhorasse. Então a gente vê essa civilização dos Morguls se desenvolvendo. Os líderes dos Morguls são fêmeas. As fêmeas se dividem em Farge e em Ilanê. As Farges são as fêmeas no começo da vida, aprendendo a falar ainda. E nessa fase existe uma dúvida se aquele ser vai evoluir para Ilanê ou não. E o Ilanê é o topo da inteligência dessa raça. É quando a Farge consegue mudar de nível e se tornando Ilanê, vamos dizer que é o topo da casta que vão comandar aquela civilização. As Farges são quase descartáveis, principalmente quando não evolui. E aí Ilanês é aquele povo escolhido. E os machos dessa raça são que meio que descartáveis. Eles são usados só para procriação. Eles é quem guardam o ovo. Só que depois, vamos dizer, da gestação, tá? Eles são protegidos, são isolados num ambiente e são cuidados, mas não fazem parte de uma forma direta da administração da cidade. Nesse mundo, os machos são tratados como o ser frágil do casal. Então, nós vamos conhecer uma pequena comunidade humana. Nós vamos conhecer esse núcleo liderado por Amahast, é um dos líderes caçadores. E o Amahast está levando o filho, o Carrick, para sua primeira caçada. Então há o primeiro contato dos Morguls com os Tusu. Os Tusu são os humanos, também chamados de Tanu, que é aquele núcleo familiar, aquele núcleo reunido daquela região, são os Tanus, são os homens. E há esse primeiro confronto e os humanos matam alguns Morguls. Então essas primeiras mortes dos Morguls, provocado pelo Samad do Amahast. Samad é aquele grupo de homens que se reúne. É um clã, vamos dizer assim. Essas primeiras mortes vão atiçar os Morguls e a partir daí inicia-se uma guerra entre raças. E já desde o começo, não é nenhum grande spoiler, porque isso ocorre já no início da história, o Samad do Amahast é destruído. O próprio Amahast morre, sobrevivendo apenas o Carrick e a Aicel. São duas crianças que são capturadas pelos Morguls e são levados lá em cativeiro, prisioneiros, até porque os Morguls querem estudar essas crianças, conhecer como é que funciona o raciocínio dos humanos, que até então eles acreditavam que o Ustuzu, que é mamífero na língua deles, na língua dos Morguls, eles acreditavam que não existia mamífero que pensasse, que raciocinasse. Então os Morguls levam Carrick e a menina para a cidade deles, e aí nós vamos conhecer a cultura, o modo de vida, a forma de viver dos Morguls, cultura, sociedade, os hábitos alimentares, a ciência, a tecnologia, a forma de convivência, as classes sociais, vamos dizer assim, ou as castas. Nós vamos conhecer toda essa vida que o escritor Harry Harrison construiu muito bem. Você mergulha realmente naquele mundo dos répteis, né, dos répteis desenvolvidos. Então é um povo bem singular, né? Nós vamos ver que esse povo se desenvolveu manipulando geneticamente os seres vivos, tanto que as armas deles são animais reprogramados geneticamente para se tornarem armas. São seres vivos que eles utilizam como arma. Temos aí, por exemplo, o Exot-san, que é um ser vivo transformado em arma, como se fosse um tubo assim, onde ele lança dardos para matar os inimigos, dardos envenenados. Então essa vida, essa simbiose entre natureza e Morguls ocorre tanto nas armas, como na civilização, como nas casas, nas construções. Há uma simbiose entre a mata, a floresta. O próprio transporte dos Morguls é um animal modificado geneticamente, que ele tem um formato de um barco, mas é vivo, aquele barco é vivo.
Então o autor coloca uma gravura para a gente ter ideia de como é mais ou menos aquele animal, mas tem um formato de um barco, mas a gente percebe que tem olhos e é um ser vivo. Esse mundo que o Harry Harrison criou é incrível, você fica realmente fascinado. A gente tem que entender que os dinossauros não foram extintos, então ele tem milhões de anos de evolução. Ao passo que a evolução do mamífero, do homem, é recente. Então eles têm uma história mais longa e um desenvolvimento mais avançado, claro. E nessa nova realidade, a Terra está diferente. Porque com a ausência da queda dos asteroides, a mudança climática ocorreu diferente, a própria deriva continental que separou ali a Pangeia ocorreu de uma forma um pouco diferente. Então é um mundo tanto biologicamente como geograficamente diferente. Ainda assim existe a América, existe a África, existem os continentes separados nessa realidade aqui que eu acredito que seja do Neolítico, pois o homem já estava vivendo ali, construindo a sua história. Então nós vamos perceber os personagens muito bem construídos, tanto dos sáurios, né, dos murrugus, como dos Utuzu, que são os humanos. São personagens densos, profundos, que criam empatia, você realmente se envolve com aquelas famílias e com aquelas raças se digladiando e com a personalidade de cada um que vai sendo revelada e construída na história. Ao mesmo tempo que a gente vê aquele universo que pra gente é uma novidade, né? Esse universo criado pelo Harry Harrison. Bom, gente, agora vamos entrar na faixa de spoiler. Aí você já sabe como é que funcionam. Se vocês querem saber a história até o fim, se ficaram curiosos, sigam em frente, depois leiam um livro. Se não, leiam um livro e depois venham conferir com a gente, tá? Então, o que é que nós temos que perceber? Essa guerra que se inicia não vai acabar tão cedo. Os Murrugus atacam e matam o Samadhi, né? O clã lá do Amahast. Outros clãs vão querer vingança. Só que a quantidade do ser humano na Terra é bem menor do que a dos Murrugus. Os Murrugus partiram da África para a América. Né? Já existem cidades lá na África dos Murrugus. Inclusive na América do Sul também. Só que na América do Norte, nesse novo mundo, passou por eras de gelo, eras frias, o que favoreceu ao desenvolvimento dos animais de sangue quente, dentre eles o homem. E os Murrugus odeiam frio, então eles nunca adentraram na América do Norte. Porém, a América do Norte esquentou, o que deu espaço à entrada dos Murrugus ali. Só que naquele espaço havia o homem, o Ustuzu. E foi esse primeiro confronto com o povo de Armahast que se iniciou essa guerra. Então, o Kehrick é criado em Alpiasac, que é o nome dessa cidade dos Murrugus, a cidade na América do Norte, que estava sendo construída pela Eista. Eista é a líder daquela comunidade. A Eista Vainté estava construindo, colonizando a América, vamos dizer assim, colonizando a América do Norte. Nesse mundo, o colonizado é o homem. O homem é que é o primitivo aí dessa história. Algo que me lembra um pouco o Planeta dos Macacos, né, o filme principalmente, onde o homem ali é coadjuvante, né, ele está inferior àquela raça dos símios. O Kehrick vai ser criado ali pelaquela raça dos Murrugus, e eu acho que ele sofre uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque ele vai acabar se envolvendo e criando relação com aqueles seres, se tornando cada vez mais parecido com o Murgu. Existe um certo animal, esqueci agora o nome dele, que eles usam para pelar o Kehrick, e aos poucos o Kehrick vai esquecendo do próprio passado. Dado momento, ele é colocado contra a parede, no momento que querem descobrir se ele é inteligente ou não. A menina de início já mostra que não conseguiu aprender aquela linguagem elaborada dos Murrugus, porque eles falam com o corpo também. Eles acreditam que iniciaram aí a comunicação deles quando ainda viviam no mar, porque eles são descendentes de animais oceânicos. Então ele acredita que a linguagem corporal junto com a linguagem oral foi construída ainda quando eles estavam no mar. É uma crença dos Murgus. E uma linguagem muito difícil de falar, tanto que a Icel tentou, não conseguiu e acabou eliminada. O Kehrick, desesperado, tentando sobreviver, ele consegue se comunicar com os Murgus, usando o corpo também, de uma forma meio rústica, meio troncha, até que os Murgus percebem que ele está tentando dialogar e que ele está conseguindo ser entendido, e isso é fulcral para que ele consiga sobreviver, para que ele não seja eliminado.
Então, com o passar do tempo, o Carrick vai criando importância naquela comunidade e se transforma numa Ilané, porque ele fala melhor do que as Farges. Ele conseguiu aprender a desenvolver a linguagem melhor do que as Farges. Então, os anos se passam e o Carrick quase que esquece que é um Ustuzu, que é um mamífero. Inclusive, ele passa a rejeitar os mamíferos, a tirar o valor dos Ustuzus como seres superiores. Enquanto isso, vários Samadhis dos Ustuzus estão sendo eliminados. Há um verdadeiro genocídio ali da população humana. Ocorre que um belo dia, um Ustuzu é capturado, Erilak. E Erilak é tipo um contraparente aí do Carrick. Salvo engano, é um tio, ou é um parente da mãe do Carrick. Ele é capturado e eles começam a conversar, o Carrick e o Erilak. E essa conversa faz o Carrick lembrar de quem ele é. Ele é um Ustuzu, ele não é um Murgu. A Vainte, que é a chefe, a Eista ali daquela comunidade, entra nesse momento, naquele recinto onde os dois estão conversando, ameaça a vida do Erilak e o Carrick, defendendo o contraparente, espeta a Vainte uma lança, salvo engano, e eles fogem. O Carrick conhecia aquela cidade como ninguém, eles conseguem encontrar um meio de fugir e seguir em busca dos Samadhis e dos humanos sobreviventes. Então aí vai começar uma nova fase do Carrick. Ele vai entrar no Samadhi, vai conhecer mais a fundo o seu povo, os mamíferos, seus irmãos de raça, e aos poucos ele vai começar a perceber as qualidades daquele seu povo. Ele vai começar a aprender a sobreviver em meio àquela comunidade de humanos. O rompimento simbólico do Carrick com os Murgus, ao meu ver, é quando a Ilenur, que era uma Fage que ele vivia acorrentado, a Fage morre. A Fage era acorrentada a ele, os dois só andavam juntos. E quando há esse rompimento, parece que é uma libertação do Carrick para aquela nova realidade que ele estava vivendo. Apesar de ele sentir muita pena e ter sofrido muito com a morte da Ilenur, porque as Fages são inocentes. As Fages não se desenvolveram muito intelectualmente. Então parecia uma criança que ficava sempre ao lado dele. Ele sentiu a dor daquela morte, mas isso é superado rapidamente quando ele começa a entender que ele é humano. Então eles começam a ser perseguidos pelos exércitos dos Murgus e eles decidem fugir para o norte, uma vez que naquela região alta que eles estavam vivendo, próximo às montanhas ali, já havia os Tuzus lá em cima, Tanus lá em cima, que tinham alimentos limitados e que impediam a subida deles para aquelas montanhas. Então eles seguem para o norte e eles vão aí arriscar enfrentar os grandes dinossauros, os grandes sáurios que viviam naquela região que era muito perigosa. Isso para fugir da fome, né, porque o inverno estava chegando, e para fugir também dos Murgus que estavam em seu encalço. Antes disso, eles conseguem uma vingança contra os Murgus, antes de chegar nessa região onde eles moravam no Samadhi. Porque naquela praia onde o Amarrast morreu, o Amarrast e seu clã, seu grupo, os Murgus, os exércitos Murgus estacionaram ali por um momento, pernoitaram ali. Então eles tiveram a ideia de atacar os Murgus à noite, porque à noite eles não lutavam, à noite eles só dormiam. E foi uma verdadeira chacina dos Murgus, o que alimentou ainda mais o ódio dos Murgus. Então daí para frente foi uma eterna perseguição. Os Murgus não iriam desistir até destruir todos os Tuzus. Nesse processo, os humanos já conseguiam o Esotsan, que é aquela arma. Eles conseguiram pegar aquelas armas dos Murgus mortos e aquelas armas já iam ajudar a luta tanto contra os Murgus quanto também contra os dinossauros, os grandes sauros, porque aquele veneno mata instantaneamente, o veneno que é lançado no dardo do Esotsan. Então os Tuzus, os humanos, eles percebem que eles estão sendo espionados através de aves de rapina, porque os Murgus também manipularam geneticamente as aves de rapina, as águias. Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia para retirar uma glândula do animal e poder enxergar aquilo que o animal visualizava quando circulava voando ali pelas regiões daquele mundo. Isso acaba levando os Tanus, né, os Tuzus, a fugirem novamente, saírem daquela região que eles estavam parados, porque o exército de Murgus já iam atrás deles novamente. Então os Tuzus tinham que levantar acampamento, colocar tudo lá em cima dos mastodontes e seguir território adentro. Há um novo confronto aí dos Tuzus com os Murgus numa colina. Os Tuzus conseguem subir e se proteger ali naquela colina, e eles ganham essa batalha por estarem ali no alto, atacando os Murgus de cima. Eles ganham tempo e fogem novamente.
Nesse meio tempo, o Carrick conhece a Harmoon, que será a esposa dele. A Harmoon é uma mulher que tinha um defeitozinho, acredito que seja um lábio leporino. Ela era meio que desprezada ali no Samadhi, mas ela caiu nas graças do Carrick, porque aquela deformação era familiar, lembrava de alguma forma os Murgus. Querendo ou não, o Carrick viveu no meio dos Murgus. Então ele começa a se afeiçoar, ela demonstra ser uma mulher especial, uma excelente companheira, e aí eles vão construir a família deles enquanto estão vivendo aquela situação, aquela guerra contra os Murgus. E o Carrick vai ser pai, ele acaba engravidando a sua esposa e vai ser pai de um menino Tanu. Então, numa dessas fugas, eles entram num vale e acabam conhecendo um povo de pele escura, os Saskus. Um povo sedentário, um povo que planta, tem a sua agricultura, tecelagem, fazem pinturas rupestres. Um povo mais evoluído do que os Tanus, que são caçadores-coletores, principalmente por conta aí dessa devoção que eles têm ao mastodonte. Acredito que o mastodonte é um ser divino. Quando os Saskus veem aquele mastodonte chegando, aquele ser que fazia parte ali da cultura e da religião deles, eles acreditam que o mastodonte tem uma participação aí divina. Eles acolhem os Tanus de uma forma surpreendente. Alimentam os Tanus, acolhem os Tanus, deixam eles ficarem ali na região. Alguns Saskus são atacados pelos Murgus, pelos répteis inteligentes, e os Tanus então apresentam aquela realidade que eles estavam sendo caçados ali, inclusive que os mastodontes também estavam sendo dizimados pelos Murgus, o que levanta a ira dos Saskus, e se tornam parceiros dos Tanus nessa guerra contra os Murgus. Então é travada mais uma batalha ali próxima às terras dos Saskus, só que os Saskus ali são aliados deles, inclusive trazem novas armas ali para aquele combate, e mais uma vez os humanos ganham dos répteis ali na batalha. O Carrick já percebeu que a Vainte, a líder daquele povo, a Esta, tinha escapado, tinha sobrevivido àquele atentado contra ela, que o próprio Carrick provocou para salvar a vida do Erilac. Então ele imagina o tamanho do ódio que está possuindo a Vainte. Sabe que ela só vai desistir quando matar todos, matar o próprio Carrick. Então o Carrick faz uma reunião com os Tanus. Carrick já figura ali como um dos líderes dos Tanus, e ele tem um plano de destruir a cidade onde ele cresceu. Só assim os humanos têm uma chance de sobreviver naquele mundo. Então eles planejam realmente um contra-ataque direto contra a cidade. Então o plano do Carrick é bem simples. Eles vão na direção da praia, o que vai levar os Murgus a pensar que eles estão voltando ali para aquela região em busca de alimento. Só que de lá eles vão tirar para a selva, que é o local onde os Murgus não costumam circular tanto. Só que a cidade fica ali incrustada naquele meio daquele mato. Então, qual é a ideia do Carrick? Tocar fogo em tudo, destruir a cidade pelo fogo. O fogo que os próprios Murgus, apesar da tecnologia avançada, não usava esse tipo de tecnologia. Então, eles seguem com o plano. E dentro da cidade, a Vainte também planeja atacar os Tanus. Só que ela nunca imagina o que vai acontecer. Carrick e os Tanus tocam fogo ali naquela floresta e a cidade é destruída. Algumas embarcações, aquelas embarcações vivas dos Murgus, conseguem escapar o oceano adentro, provavelmente indo em direção à África, que nesse mundo é chamado de Entoban, né? A África chama-se Entoban. E finalmente os Tanus têm uma vitória mais concreta e conquistar ali aquela região do continente que os Murgus chamam Gendase, que é a América do Norte. Enfim, nesse primeiro livro, porque são 3, é uma trilogia, nesse primeiro livro os humanos conseguem sobreviver aos Murgus. Resta saber como é que vai acabar essa história, porque tem 2 livros da saga para ler. Infelizmente os 2 não foram traduzidos, eu vou ter que ler em inglês ou em espanhol, mas eu quero muito saber como é que acaba essa história. Essa saga é fascinante, vale a pena demais a gente mergulhar. Adorei, foi realmente o melhor livro aí de ficção que eu li esse ano. Conheça o pessoal a oeste do Éden, do nosso Harry Harrison. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais, eu trago mais um livro de ficção científica, um livro policial, thriller. Como sempre, trazendo do bom e do melhor para vocês, porque vocês merecem. A gente se encontra semana que vem. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Não esqueça de comentar o vídeo, tá bom? Tamo junto. Fui!